Começando mais um episódio de Democracia Como Lidar, o seu podcast preferido para fugir do senso comum e buscar informações sobre vários temas relacionados à nossa sociedade, tais como cidadania, política, eleições, direitos, sociologia, história, antropologia e muito mais. Eu sou o Diogo Cruvinel e o episódio de hoje está no eixo temático da cidadania. Nós vamos falar sobre as várias formas de apropriação cultural e sobre a luta dos grupos mais socialmente vulneráveis para que não continuem sofrendo com a hostilização e a violência, real e simbólica, ainda que disfarçada de piada ou de brincadeira. Você acha engraçado homens vestidos de mulher no carnaval? Para você, o fato de ser carnaval autoriza as pessoas a vestirem fantasias, por exemplo, de índio ou de negro, com aquelas perucas Black Power, ou então pintando a cara de preto, o blackface? Ainda que você apoie os movimentos em defesa da causa indígena ou da luta antirracista, se você for uma pessoa branca, isso te autorizaria a se vestir como se fosse uma pessoa daqueles grupos que você defende? Então, nós precisamos conversar sobre isso. E para me ajudar a explicar por que esse tipo de conduta, ainda que praticada por pessoas muito engajadas, conscientes e bem-intencionadas, pode ser ofensivo para aquelas pessoas que estão sendo, entre aspas, homenageadas, eu convidei a Avelin Buniacá Cambiuá, fundadora do Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, a Luísa Helena, fundadora do coletivo Flor dos Palmares, e o Vitor Black, também do Flor dos Palmares. E hoje eu quero mandar um abraço enorme para o meu amigo Cadu Passos, que me ajudou muito na produção desse episódio. O Cadu é fotógrafo e tem uns quadros com paisagens de Belo Horizonte que são espetaculares. Quem tiver interessado pode entrar em contato direto com ele pelo Instagram. É Cadu_Passos_. E não deixe de interagir conosco nas redes sociais. O Democracia Como Lidar está no Twitter, DM Como Lidar, e no Instagram, Democracia Como Lidar. Deixe lá o seu elogio, sua opinião, sua dúvida, suas críticas ou suas sugestões para que a gente possa continuar essa conversa. E o mais importante, se você gostar do episódio, indique para um amigo, parente, namorado, colega e para os conhecidos todos. Essa indicação é muito importante para nós. Avelin Buniacá Cambiuá, como é que vai? Tudo bem, Avelin? Purangacarucá, boa tarde, tudo bem. Luísa Helena, como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigado por tê-la aqui pela primeira vez. A Avelin já é conhecida nossa, já é de casa aqui do Democracia Como Lidar. Ela participou do segundo episódio, então desde já convido todos a ouvirem esse segundo episódio para saberem um pouco mais sobre a cultura indígena, e a gente fez uma relação com as eleições e política, foi bem bacana. Então sugiro desde já, quem não ouviu, corre lá, escuta o segundo episódio, depois volta para esse aqui que também está sensacional. E Vitor Black, como vai, Vitor? Tudo bem? Opa, tudo bem com você? Boa tarde. Tudo jóia, Vitor, também pela primeira vez aqui no Democracia Como Lidar, espero que a primeira de muitas. A Avelin já se apresentou no outro episódio, mas eu gostaria, por gentileza, Avelin, apresente-se novamente para quem não te conhece, de onde você veio, para onde você vai, quais são as suas lutas, suas pretensões políticas, acadêmicas, vamos lá. Eu sou a Avelin Buniacá Cambiuá, da etnia Cambiuá, meu povo é do sertão pernambucano e eu sou socióloga, professora, especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça e estou assessora parlamentar da Gabinetona. E para onde eu vou, eu acho que a gente não tem um objetivo final, né? Eu acho que a viagem é o objetivo, né? E o objetivo é a construção de uma sociedade antirracista mesmo, onde os povos indígenas, os povos não brancos, de um modo geral, sejam dignos mesmo, tenham a sua dignidade, a sua cidadania respeitada, e no ponto de vista tanto cultural quanto humano, quanto acesso a políticas públicas, é nesse caminho que eu estou. Excelente, o que importa não é só a chegada, mas também a travessia, não é isso? Luísa Helena, por gentileza, apresente-se de onde você veio, qual é a sua trajetória acadêmica, profissional, vamos lá, por gentileza.
Bom, eu sou fundadora do coletivo afroafetivo Flor dos Palmares. É um coletivo negro que visa não só a resistência, mas também uma resistência pelo afeto. Pretos por pretos, falando de pretos, divulgando pretos. Eu acho que é o que importa neste momento, a gente cuidar da nossa saúde mental também, que está muito desgastada, né? Falar também das nossas origens, falar mais sobre África, falar, né, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, e não só sobre dor. Nós não somos só sobre dor, né? E eu sou estudante de Direito, estou no 9º período da Escola Superior Dom Helder Câmara, né? E eu também sou nessa luta antirracista, que procura o tempo todo que os povos não brancos sejam extremamente respeitados, e estamos aqui juntas, indo juntas, não soltando as mãos dos povos não brancos nunca, porque já soltaram a nossa mão, sim, é algo que vamos discutir aqui hoje. Ótimo. E você, Vitor? Apresente-se, por gentileza. Oi, boa tarde. Eu sou o Black, eu sou estudante do 7º período de Ciências Sociais da UFMG. Também sou um Flor do coletivo Flor dos Palmares, convidado pela Luísa. E estou aqui para discutir a minha visão aí sobre como a apropriação cultural, como você propôs, atinge povos não brancos e como os povos brancos não percebem, não conseguem entender o quanto que isso é importante para a gente, essa visão e toda essa visibilidade mesmo que a gente busca sempre ter e ajudar uns aos outros não brancos, e principalmente no meio do afeto, que é algo que a gente geralmente carencia muito no meio dos demais que existem, né? Ótimo. Então, já adiantou aqui, a nossa pauta de hoje ela é importantíssima, que é essa questão da apropriação cultural, e ganhou uma relevância muito grande. Recentemente, nós estamos gravando aqui há uma semana do Carnaval Oficial, mas em várias cidades do Brasil e aqui em Belo Horizonte também já começaram os bloquinhos. Nesses bloquinhos a gente tem de novo algumas pessoas brancas que resolvem usar adereços de outras culturas, e aí estamos falando especialmente de cocares ou outras indumentárias indígenas, blackface, perucas, black power. Então voltou à tona essa discussão toda, a ponto de a Prefeitura de Belo Horizonte ter lançado ali no Diário Oficial do município orientações, como se fosse uma cartilha, recomendando para que os foliões não continuem usando esse tipo de adereços que podem ser ofensivos a outras culturas, que evitem de ficar tocando aquelas músicas e marchinhas que, embora tradicionais, elas escondiam um racismo e até um discurso de ódio velado, e que por muito tempo foi normalizado, foi naturalizado, e faz com que várias pessoas não percebam o grau de racismo que tem por trás de cada uma dessas condutas. E tivemos um episódio recente também, no último domingo, que ganhou repercussão nacional nas redes sociais e no noticiário, da atriz Alessandra Negrini, que ela foi num desfile de um bloco e, junto com outras pessoas da comunidade indígena, ela se pintou e usou o cocar junto com um maiô. Então, a atriz Alessandra Negrini, ela tem uma trajetória já de longa data na televisão, ela é uma atriz branca e ela se colocou naquela situação de usar adereços indígenas. Esse tema está longe de ser pacífico, é uma polêmica muito grande, mas hoje eu queria que vocês me ajudassem a compreender e a explicar para os nossos ouvintes que não alcançam esse grau da discussão, por que usar adereços ou pinturas próprias dos indígenas, ou você retratar a comunidade negra de uma maneira estereotipada, isso pode ser ofensivo, e não é dar de barato, não é, olha, tá tranquilo porque é carnaval, e carnaval é um momento de brincadeira e de descontração, e eu estou aqui me descontraindo porque desde criança os meus pais me vestem de índio. Então, vou começar com uma pergunta muito simples, Aveline, para você. Por que é ofensivo usar esse tipo de adereço próprio da cultura indígena para, no carnaval, a pessoa se divertir de uma forma recreativa?
Bom, primeiro, né, obrigada por a gente poder falar do assunto de forma mais aprofundada, porque foi dito, né, fala-se muito, a apropriação cultural, a apropriação é ou não é, mas não escuta verdadeiramente as pessoas que estão ali sendo alvo daquele tipo de agressão, de ofensa. E também não dá para dizer sobre o corpo do outro, eu acho que aquilo é apropriação, aquilo não é. Eu acho que é necessário essa escuta. Então, obrigado pelo espaço de escuta e da fala nossa aqui, né, de a gente poder trazer nossas verdades, né. Primeiro, o mais ofensivo é porque não é natural quando a gente está trajado, naturalmente nós, eu, minha criança dos meus parentes, quando a gente está trajado nas ruas, a gente sofre muita violência. Então a gente é xingado, as pessoas batem na boca, né, fazem aquele som, batem na boca, Uber não para, cancela a viagem, ônibus não para. Nós somos, assim, execrados, jogados, impedidos de entrar em lugar público, privado. Mercado Central, por exemplo, é um dos lugares que a gente não tem acesso trajados. Então, por que a gente não é aceito na nossa indumentária, no nosso traje tradicional, no dia a dia, e no carnaval é aceito? Então, quer dizer, colocou a imagem do indígena enquanto algo caricato mesmo. Ou nos aceita enquanto seres que existem, que nós temos uma cultura, que não é mitológico, que não é nenhum unicórnio, né? Que não que nós estamos aqui de carne e osso sangrando, né, pela nossa cultura, pelas nossas terras. Ou nos aceita de fato, como nós somos, ou não tem nenhuma autorização mesmo. E não é bonito andar com o nosso cocar, com o nosso traje. No caso da atriz, por exemplo, ela não estava de cocar, né? Ela estava... Não era cocar, não. Eram umas galhas na cabeça. Ela estava fantasiada de índia. Era uma fantasia, mas ela não usava cocar. Mas era uma fantasia de índia, mas que foi respaldada por lideranças indígenas que trouxeram o fato de que ela é uma apoiadora. E nós aqui em Belo Horizonte temos uma organização também, né, que chama Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, que presente nas lutas, nos territórios, né, fora deles, em Brasília, nos chamados que tem, inclusive até feito pela própria PIB, mas que não concordamos com esse tipo de atitude, de passar pano mesmo, sabe? Porque são estrelas, porque são globais, porque são apoiadores. São apoiadores? Sim, ótimo. Nós precisamos de apoiadores. Precisamos muito para poder megafonizar nossas vozes, para dar recado, como visibilidade. Mas visibilidade só é real quando o protagonismo é daquele que tem aquele corpo que está sendo atravessado por essa dor. Então, visibilidade é quando você usa a sua fama, o seu espaço, o seu diploma, a sua organização, para deixar com que, né, aquele que é alvo, por causa do pertencimento, fale da sua realidade. Excelente. Você tocou num ponto muito importante aí, porque em defesa da atriz e a própria APIB, né, se manifestaram dizendo que estavam usando da visibilidade daquela pessoa branca para levantar e defender aquela causa. Acontece o seguinte, que uma luta que pelo menos eu vejo do lado de cá e percebo dos povos que são tradicionalmente silenciados é que eles querem falar por si sós e não por meio de intermediários brancos, ainda que ela tenha um lugar de fala. E se ela estava num bloco ao lado de lideranças indígenas como Célia Chacriabá e Sônia Guajajara, seria o caso de ela, por meio da visibilidade, deixar que as lideranças indígenas falassem ao lado dela e não por meio dela. Então, é a maneira que eu vejo. Agora, repito, é bem polêmico, a gente vê que tem pessoas de dentro da comunidade indígena que não viram problema nesse tipo de atitude dela, mas, por outro lado, quem estuda já sobre a apropriação cultural entende que esse fenômeno ele não é individual, não é o fato de a atriz estar fazendo isso, mas é um fenômeno estrutural. A maneira como, historicamente, os brancos vêm tratando os negros e os indígenas, ele simplesmente é retratado dessa forma, como você disse, caricata. Então, ela colocar um adereço na cabeça e chamar aquilo de cocar, né, que não era cocar, você contribui para tornar o índio algo caricato, algo do carnaval, e não algo do dia a dia. Seria isso mesmo? Foi um desserviço, né? Então, ela, independente da visibilidade dela, até porque os povos indígenas no Brasil, a própria PIB não precisa disso, né? Já rodaram o mundo inteiro, o Raoni viaja o mundo inteiro como uma grande liderança, sem precisar de que as pessoas
ou levem como olha, a rainha branca aqui está levando para a sua corte. A gente não precisa disso, sabe? Desse tipo. A gente precisa de apoiadores, não de pessoas que vão nos dar o passe livre. A gente não... Acho que tem que mudar essa mentalidade. E aí, o que acontece é quando as pessoas se sentem presas a esse tipo de representatividade, achar que, preciso de alguém que me leve a tal patamar, a gente nunca vai sair desse lugar de tutelados, né? Nós temos voz, nós temos o que dizer, nós temos o que ensinar. E quando eu preciso da imagem de alguém que é um superstar, que é... Olha, pra você ter uma ideia que a gente não precisa disso, aqui no Brasil mesmo, né, a Petra Costa, né, levou a Sônia Guajajara para o Oscar. Muito importante para trazer a questão indígena à tona. Mas ali a Petra Costa colocou um cocá? Não era necessário. Então, por que no Carnaval? Então, foi um desserviço ao letramento racial, à alfabetização antirracista. Foi antididático o que a Alessandra Negrini fez, e antididático também a nota da APIB, porque nós estamos na construção de uma sociedade antirracista, e o que eles fizeram foi fortalecer um estereótipo de um indígena que não está em contexto, não está inserido nos demais contextos, e só pode estar inserido no seu contexto típico de traje se for no Carnaval. Então, foi um desserviço. Excelente. Luísa, olha só, a Prefeitura de Belo Horizonte, então, soltou uma nota de orientação para as práticas não racistas no Carnaval, e o objetivo dessa nota foi rechaçar alguns tipos de atitude que expressam, no caso, racismo, machismo, LGBTI+, fobia, né? Então, veio essa nota com alguns itens. O que me chamou a atenção aqui principalmente que veio com o texto de que grupos historicamente subalternizados, diferentemente do que essas pessoas pensam quando vestem uma fantasia, é que eles não estão sendo homenageados. Aquilo não é uma homenagem. Então, ainda que eu, por exemplo, branco, eu seja totalmente adepto à pauta da luta indígena ou luta antirracista, eu não estarei homenageando esses povos se eu começar a vestir adereços para, no Carnaval, de uma forma recreativa, caricaturizar esses povos. Então, me chamou a atenção que nessa nota eles tiveram essa consciência de deixar isso muito claro, né? Então, passando aqui os itens, né? Evitar marchinhas, o teu cabelo não nega mulata, porque és mulata, não sei o quê. Blackface, nossos cabelos e nossos símbolos sagrados não são adereços de Carnaval. Por gentileza, vamos explicar isso para aquela pessoa que acha que é vitimização, que é mimimi, que não tem nada a ver, que por ser Carnaval está tudo liberado porque é uma grande brincadeira. Sim. Bom, para começar, a gente precisa definir o que é apropriação cultural em si, né? Apropriação cultural é quando uma classe dominante se apropria de adereços de uma classe dominada. Então, vamos dar, por exemplo, o uso de tranças, dreads, assim. Tranças, para a população africana, eram modos, né, das pessoas africanas tecer caminhos, tecer fugas, tecer válvulas de fugas contra os dominadores. E, de repente, agora tranças viram algo da moda. Eles falam, né, que trança agora está na moda, que o nosso cabelo agora está na moda. Não quer dizer isso. Dizem que está na moda simplesmente pelo fato de pessoas brancas usarem também, porque nosso cabelo sempre foi assim, não é uma questão de moda. Não é questão de hoje, não é de hoje isso. Não é hoje que as marchinhas racistas de Carnaval estão erradas, sempre estiveram erradas. Só que hoje resolveram nos ouvir. Hoje, a gente está chegando a locais, né, de grande visibilidade, e nós mesmos, né, o Conselho Municipal de Igualdade Racial é composto por pessoas não brancas, pessoas brancas que não se apropriam culturalmente, né, dos nossos adereços, e pessoas não brancas. Essas pessoas não brancas estão ali na resistência para avisar que isso aqui sempre nos machucou. Vocês que agora estão tendo acesso a isso. Mas existiu sempre pessoas avisando, olha, não é correto. Vocês estão se apropriando da nossa cultura. Porque a partir do momento em que eu saio na rua com meu Black Power
e todo mundo me olha torto, eu não sou atendida em lojas, ou começam a me olhar assim de modo estranho, ou segurança vem atrás de mim. E uma mesma pessoa branca no mesmo estabelecimento, né, lida como bonita, lida como, nossa, você, a palavra, né, de hoje, você é lacradora, você está incrível. Você vê aí a questão de uma problemática muito grande, porque o que é preto, né, o que é preto e quando usado por preto é demonizado. É totalmente demonizado. Isso aí vem de tempos. Bom, quando a gente fala que pessoas brancas não precisam se fantasiar para militar pela nossa causa, é totalmente verdade. Você não precisa se vestir de pessoa negra para militar sobre a causa negra. Eu não preciso me vestir, né, me pintar como um povo indígena para falar que eu sou pró-comunidade indígena. Não, eu não preciso. Você pode militar de uma forma em levantar as pautas e dar voz a essa população. E como assim a gente precisa ainda de pessoas brancas dando legitimidade para a nossa voz? Nós somos maioria. As pessoas negras são maioria no nosso país. E aí a gente precisa de uma pessoa branca que está em minoria, né, quantitativa, que está em minoria quantitativa para falar por nós, para nos dar a voz, para nos dar legitimidade. Isso é extremamente dolorido. Então, quando você solta uma nota como essa, a questão principal é explicar o porquê que é errado. Porque as pessoas não entendem. O racismo está tão bem organizado na nossa sociedade que as pessoas não conseguem enxergar o porquê que é errado. Quando você solta uma nota dessa, é uma questão chega a ser até de desespero que nos desperta. Porque a gente ainda tem que soltar uma nota dessa. É porque durante o ano não foi suficiente as discussões que a gente teve sobre as questões raciais, sobre as pautas indígenas, sobre as pautas negras, sobre as pautas LGBTQI+. É numa mesma cidade em que escola sem partido ainda é alvo, né, de visibilidade, ainda é algo que salta aos olhos dos nossos políticos, é a mesma cidade que solta esse tipo de nota. Porque a expectativa de vida de uma pessoa transexual no Brasil hoje é de 35 anos. Onde você encontra pessoas transexuais? Sempre em trabalhos muito subalternos. Porque elas não têm visibilidade. E, de repente, no carnaval, você se fantasia, né? Você faz um transfake, né? É engraçado você, homem, se vestir de mulher? Como assim é engraçado isso? Isso não tem graça. Isso simplesmente não é bonito. E por que sempre? Por que sempre as fantasias dizem respeito a grupos minoritários? Se fosse algo para homenagear mesmo, se fosse algo para ser bonito, algo para ser sensível, não iria dizer respeito apenas a grupos minoritários. Sempre você está homenageando indígenas, negros e mulheres. Você já ouviu alguém se fantasiar de homem branco por aí e sair pelo carnaval? Exaltando, né? Nossa, estou aqui homenageando... Não, como assim? E agora vira mimimi quando eu digo que eu, mulher negra, não quero ser representada daquela forma estereotipada? Peraí. E ainda, né, tem uma outra questão desse estereótipo que é muito perigoso, que diz que todos os pretos são iguais, que todos os povos indígenas são iguais, né, que colocam, né, aquele cocar de índio e que se pintam daquele jeito, né, colocam 2 risquinhos, fazem barulhos com a boca, achando que são povos extremamente selvagens. Não. A gente não é igual, nós somos plurais, somos extremamente plurais. Nem todas as pessoas negras têm cabelo cacheado, existem pessoas negras de cabelo crespo, existem pessoas negras de cabelo liso, existem indígenas de cabelo crespo, existem indígenas de cabelo liso. Nós somos plurais. E aí, quando vocês usam, né, desses adornos, usam, né, também uma coisa que também é em pauta da apropriação cultural, é o uso de turbantes. Bom, o que é o turbante ali para as religiões de matriz africana? Por que, de repente, para mim, quando uma pessoa branca usa esses itens sagrados que é para a população negra, para mim é a mesma coisa de um ateu usar o crucifixo. Eu faço a mesma referência. Um ateu usa crucifixo, o que significa aquilo para ele? Nada. Simplesmente nada. Não tem valor, não tem sentido. É a mesma coisa de uma pessoa branca quando se apropria de algum adereço sagrado de pessoas negras. Então, eu acho que o que falta também hoje é empatia.
A empatia não diz respeito, vou me colocar no lugar do outro. Não, você, se fosse uma pessoa indígena, igual aquela outra que já está reclamando daquela dor, como se sentiria se alguém se fantasiasse assim? Isso que é empatia. Isso que a gente precisa hoje discutir, isso que a gente precisa hoje levar à tona e que as pessoas não conseguem ver. Então, é preciso explicar, além de soltar cartilhas, explicar o porquê que é errado. O teu cabelo não nega mulata, mulata, cor de mula. É assim, mulata vem disso. Porque as mulatas na cor, blackface não é fantasia, nossos cabelos são sagrados sim, estamos em extremo processo de aceitação ainda, respeito à população LGBTQI+. Exatamente isso, eles estão em luta, estão morrendo, a cada 23 minutos morrem jovens negros no Brasil e de repente vocês vêm homenagear no carnaval? Lembram da gente no carnaval? É a mesma coisa de quando lembram da gente só em 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra? Ou lembram dos povos indígenas no Dia do Índio, onde colocam as crianças dentro de escolas públicas fantasiadas de índio, achando que isso é algum tipo de homenagem? Não. São discussões para o ano todo. E não é uma homenagem. As pessoas que estão fantasiadas sabem que também não é uma homenagem. É de extremo mau gosto achar que elas estão homenageando. E elas realmente sabem que não estão. Elas estão ali para zoar, para achar que a gente, é algum tipo de brincadeira. Nós não somos brincadeiras, nós somos história, nós construímos esse país. Nós somos a classe dominante desse país que vocês estão tentando simplesmente jogar por baixo dos panos. Então, por isso que uma cartilha dessa é de extrema importância, mas mais importante ainda, você falar o ano todo sobre isso, para você não ter que chegar hoje e explicar o porquê que não pode. Ótimo, excelente mesmo. Bom, você mencionou aí o conceito de apropriação cultural, então é importante deixar claro que isso está envolvido não apenas em um determinado grupo de pessoas usar adereço de outro grupo de pessoas. Isso envolve uma questão que é de opressão e é de dominação. Há uma diferença entre os dois grupos e um grupo subtrai do outro grupo aquele elemento sem, de qualquer forma, indenizar ou qualquer tipo de contraprestação. Então, tem por trás desse uso de adereço essa relação de dominação. Você mencionou também aquela questão do cabelo estar na moda. O autor Rodney Williams, ele tem um livro muito legal chamado Apropriação Cultural, né? Ele está dentro da coleção coordenada pela Djamila Ribeiro, chamada Feminismos Plurais. Recomendo muito. É um livro muito massa mesmo. E ele escreveu uma frase no meio do livro que eu já estava deliciando, lendo aquilo tudo. Na hora que eu cheguei nessa frase, ela caiu em cima de mim como uma pedra, né? Ele diz, ser preto está na moda, ou ser negro está na moda, exceto se você for preto, né? Exceto se você for negro. Aí a situação já muda um pouco, né? E ele diz também que a mesma sociedade que invade terreiros de candomblé, a polícia quebra tudo, entra e prende as pessoas, é a mesma sociedade que usa aqueles elementos para inserir em lojas de grife como se fossem itens da moda e ganhar dinheiro com isso, né? Então, são essas contradições que você está dizendo aí da nossa sociedade. Por exemplo, a prefeitura soltar uma nota dessa, mas, ao mesmo tempo, reprimir manifestação na virada cultural do transliterário, né? Bom, Vitor, a questão tá... Você já viu, né, que a questão é complicada aqui, mas o que você acha disso tudo? O que você acha da nota da PBH? Acrescente, por favor, então, sua contribuição. O legal de participar de uma conversa com 4 pessoas e ser o último a começar a falar é que isso já vem bombardeado da informação que a gente está discutindo. E eu queria começar parafraseando um artista, o Bakushu do Blues. No álbum Bluesman, ele fala: tudo que quando era preto era do demônio, depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso. Jesus é blues. Então, tipo assim, o problema não é o que vem do preto, é ainda ser preto, né? O problema é do indígena ele não poder deixar de ser indígena de segunda a sexta e guardar para ser indígena só no carnaval, que é quando é bonito. Que é quando as penas são bem vistas, as pinturas pelo corpo são respeitadas e você vai ser elegante. Você não vai ser você. Você não pode ser você sem ser no momento de festa onde nós, brancos, aceitamos vocês
como vocês, porque agora aqui é tudo brincadeira. Agora pode. Essa nota da prefeitura, eu tive acesso a ela pela primeira vez pelo Instagram. E eu sempre brinco com a Luísa que eu tenho um péssimo problema, que eu abro as coisas e leio os comentários. Acho que é a maior coisa mais doentia que eu faço comigo mesmo. Você abre a caixa de Pandora ali, de repente sai um monte eu solto de o Kraken maldade. na minha frente, assim. E ao mesmo tempo, eu como alguém que quer estudar as ciências sociais e como as pessoas se comportam, principalmente no anonimato da internet, na falsa ideia de que um avatar te protege de ser identificado e penalizado e responsabilizado pelas suas falas, eu abri a nota da prefeitura e fui ver os comentários. E nota essa da prefeitura que até mesmo na sua forma de redigir, de por que ela foi redigida, ela já não vem de um presente, ela não vem de um favor. A prefeitura não chegou em 2020 e falou assim, olha, vamos presentear os povos minoritários que são a maioria, como os não brancos aqui, vamos fazer uma nota para eles aqui de orientações. Tipo, nessa nota, momento algum, cita o quanto que ela fere a Constituição, o quanto de crime tem dentro dessas notas. Mas até então tudo bem. Uma nota já é algo que nós conquistamos através de N momentos que passamos. Mas, na leitura dos comentários, no fundo do asco da internet, eu vi um ser, graças a Deus eu não me lembro nem o nome, nem a feição, e eu prefiro esquecer. Eu queria esquecer também o que eu li dele, não dá para desler. Mas ele estava dizendo, ele era alguém que comentou por último, não foi um pioneiro, então ele pode ter se apropriado do comentário de outros, que acontece muito, mas ele estava dizendo no final assim, abre aspas, pessoas, essa é uma orientação, não se preocupem não, vocês podem fazer o que vocês quiserem, então a prefeitura está só orientando. E esse comentário em específico me doeu, porque tipo assim, pô, velho, a gente luta, a gente corre atrás, a gente tem movimento, a gente tem letramento. Nós minorias, que somos a maioria, gastamos o nosso tempo, paciência, saúde, para explicar de novo, e de novo, e de novo, que isso é errado, que mulata é um termo que não só pela cor da mula era dado pela conotação sexual dos donos delas montarem nela para ter relações sexuais forçadas, estupros, e a gente tem que reexplicar isso todo dia, e a gente tem que voltar nessa pauta que nós que estamos inseridos e que sofremos ela todo dia, assim, não, tem condição, 2020, velho, já entenderam, aí chega no outro dia, de novo o mesmo problema, e aí você explica, fala assim, não, agora eu expliquei, não vai acontecer de novo, e adivinha, de novo. Cara, mas todo dia tem gente nascendo, tem gente morrendo, tem crianças virando jovens e descobrindo pela primeira vez essas coisas da vida e voltando com aquele pensamento que já é tradicional e hegemônico. Mas esse é o problema. Eu estava prestando atenção no que a Luísa estava dizendo e eu me atentei a uma coisa que eu já tinha percebido antes, mas ela me lembrou com o que ela disse. O racismo ele é muito bem estruturado. Ele é muito, muito bem estruturado. E aí você para e pensa, tipo assim, não, a gente vai explicar, vai funcionar, etc. Mas ele, das formas mais sutis, ele alcança os lugares mais inusitados. Quando você pega uma criança no dia do índio e veste ela de índio, ela não faz ideia do quanto que ele é ruim. Mas quando ela for uma adulta, ela vai se lembrar que os pais dela vestiam ela de índio e estava tudo bem. E que é tranquilo. Então isso dá isso aumenta, posterga um problema de uma forma muito bem estruturada. E é isso, o grande problema do racismo é ele ser estrutural. A gente tem que combater a parte estrutural do racismo. Tipo assim, a gente já sabe como ele chega. Eu sei como eu sinto a dor de quando me atinge uma atitude racista. E de onde que ela vem? Como que a gente combate a base dela? Por onde ela passou até chegar neste ato, nessa nota, nesse vídeo, nessa fantasia. E aí? Essa estrutura foi sustentada.
Ela teve dinheiro, ela teve meios, ela teve visibilidade, ela foi normalizada. Então, como ela chegou aqui? E aí, a gente tá tirando água de dentro do barco, mas não tá tampando o buraco que tá entrando a água? Então... Sim, eu acho que aí entra de novo, né, esse todo o processo, né, de alfabetização antirracista que a gente tem que fazer. E trazer também a importância do cumprimento da Lei 11.645, né, que é a educação afro-brasileira e indígena nas escolas. Quando a gente vai fazer um letramento racial, alfabetização antirracista, que é através desse programa que chama Indianiza BH, que a gente faz através da Gabinetona, a gente entende que desde o menininho pequenininho, até o adulto, até a senhorinha do CRAS, até o cara que está lá fazendo direito, não entende nada mesmo da questão indígena. E ele foi alfabetizado de forma racista. Então, a gente tem que fazer uma alfabetização antirracista. Aí eu trago de novo o papel de desserviço, né, que a Alessandra Negrini prestou à questão indígena, a questão do combate ao racismo contra os povos indígenas, e ao desserviço da nota da APIB fortalecendo, não, está tudo bem, está de boa, porque é apoiadora. Imagina também a gente pensar na questão da hipocrisia da esquerda, porque se fosse a Regina Duarte de Cocar na Marcha para Jesus, o povo ia abraçar a gente, falar isso mesmo, é apropriação cultural, não deixa mesmo não, e mesmo que tivesse cheio de indígena evangélico do lado. Entendeu? Então, a gente começa a entender que o processo de letramento racial é tão necessário na direita quanto na esquerda, e é tão necessário desde pequeno até os mais velhos, mas não se faz de uma hora para outra. Então, essa nota é um ganho, né? A gente teve que sofrer muito até que fosse escrita essa nota. A gente ter Macota Kizandembo lá, pessoas negras, na Compir, faz toda a diferença, porque senão isso aqui nem existiria. E também teve a situação do Bloco do Índio, no Carnaval, em 2018, que eles, além de se caracterizarem de indígenas, né, a letra da marchinha falava, eu sou um índio cachaceiro, umas coisas assim, que reforçam esses preconceitos contra o povo indígena, né, indígena é cachaceiro, é vagabundo, é preguiçoso, é selvagem, né, ignorante. E aí a gente conseguiu entrar, né, com essa questão. E o edital da Belotur mudou. Então, assim, nomes de blocos e tudo quando fosse, não só o bloco, mas a marchinha e tudo mais, que tivesse conotação racista, homofóbica, LGBTfóbica, já seriam desclassificados. Isso foi um ganho também. Né? Para esse ano, então, já entrou o novo edital em vigor. Então, quando eu falo de desserviço, é um desserviço por toda essa trajetória de luta antirracista, por tudo que a gente aguenta todos os dias na cidade, por tudo que a gente tenta ensinar para os nossos alunos, para os mais velhos, para aqueles que estão chegando, né? Ele falou agora que tem gente nascendo toda hora, e a impressão que eu tenho é que tem gente emburrecendo toda hora. Né? E que a gente vai ter que fazer esse despertamento. Toda hora, opa, acorda aí, ó, se manca, deixa de ser vacilão. Do nosso meio. Bem de matar mesmo. Então, são ganhos que a gente não pode desperdiçar, esses ganhos, e desse ganho tem que ser daqui para frente, erecatur, avante. Mas a gente tem que levar em consideração que a nossa sociedade extremamente branca, ela é muito cômoda. Tipo assim, para acontecer algo com o branco na nossa sociedade, nós, minorias, já aconteceu há muito tempo. E isso é extremamente amplo. Em todos os campos. Então, essa polêmica da atriz fantasiada, ela tem uma proporção tão maior pra gente, a gente consegue ver cada ponto em que ela atinge e destrói todo um progresso, que é muito complicado. Porque tudo que a gente lutou, ensinou, alfabetizou, explicou, reexplicou, explicou de novo, porque a pessoa fingiu que não entendeu, vem ela, veste, aí vem uma fundação, ou seja, uma organização, um grupo maior do que eu ou você somente explicando, e simplesmente dá o direito. Respalda. Então, tipo assim, e aí aquela pessoa que já não queria te entender, tem agora um respaldo para falar. Tem mais um argumento. Aqui, a PID disse que tá tudo bem, que ela tá defendendo. Eu também sou a favor, eu posso usar. Tá de boa. E isso cria um problema muito maior, porque você volta na estaca zero. Qualquer coisa que acontece contra nós, põe a gente de novo na estaca zero. É exatamente isso que a gente fala, que o racismo é uma coisa tão estrutural. Porque até nas nossas organizações, ele está ali presente para nos sabotar. Eu acho também que
muito importante quando o Vitor fala que tem que atingir a população branca. Quando atinge a população branca, já nos machucou há muito tempo. Isso é verdade. Porque quando as pessoas, né, com a eleição do novo presidente, quando as pessoas começaram a sentir, ai meu Deus, o que vai virar agora? A população indígena e preta só falou bem-vindo ao grupo. Simplesmente bem-vindo ao grupo, porque a gente já sabe, a gente está vivendo isso há tempos. Desrespeito, falta de incentivo, falta de visibilidade. População negra, população indígena, população LGBTQI+, nossa, conhece isso há tempos. Simplesmente agora chegou numa população branca que diz, né, que está esticando a mão para a gente, mas que simplesmente tomou partido da luta simplesmente porque chegou neles. Chegou neles a dor. Mas quando era a gente gritando, e estamos gritando há tempos, né? Porque essa cartilha não é porque a gente resolveu gritar em 2020. Não, é porque estamos gritando, falando que é errado. Nossos avós provavelmente falaram que é errado e foram silenciados. E hoje a gente está com essa cartilha em mãos exatamente por luta deles, por sangue deles. É porque, de alguma forma, atingiu uma população branca. E é de interesse de alguma população branca. Então, quando a gente fala com o racismo estrutural, mesmo nos nossos ganhos, eles estão ganhando de alguma forma também. Mas, a partir do momento que tem um sistema de cotas para o Compir, isso combate. Porque a gente está entrando no sistema. O jeito de combater o racismo estrutural é as populações minoritárias entrarem no sistema. Porque, assim, começa, né, a dar um desequilíbrio. Dá um desequilíbrio, porque você vai levar a sua pauta, a sua dor, e é você mesmo levando a sua dor, não é o opressor. E não é uma pessoa que tem uma empatia com você. É muito diferente uma pessoa que tem empatia, né, solidariza, é importante também essa solidariedade com a dor, essa empatia, mas é muito diferente de uma pessoa indígena chegar lá, sentar no parlamento e virar e falar, olha, isso é aquilo que acontece, vocês estão errados nisso, nisso, aquilo. Do que uma pessoa, né, branca virar e dizer, olha, estou aqui por vocês pela causa, eu tenho empatia pela causa e por isso eu vim aqui falar para vocês que é errado. É muito diferente. Então, quando nós estamos lá, nós estamos de frente para o sistema. E o que acontece quando a gente está de frente para o sistema? Marielle Franco. Quando você chega perto do sistema, encara o sistema, acontece Marielle Franco, o fenômeno Marielle Franco. Né? Somos assassinados, nós somos silenciados das formas mais brutais possíveis. Então, por isso que o que aconteceu com a Marielle simplesmente é uma forma, assim, bem exposta, né, e bem explícita de dizer o que acontece, como resolve o racismo estrutural. O que acontece quando a gente realmente enfrenta e chega lá. Né? É o desespero. E aí eles usam de todas as formas possíveis de silenciamento, né, das nossas pautas. Essa questão que você falou aí, de o lugar de fala, você tem alguém no parlamento que diga dessa forma que acontece, a gente abre para um outro tipo de problema também, que é imaginar que eventuais casos únicos possam ser generalizados e nem sempre são assim. Então a gente vê, por exemplo, minorias que apoiam políticas públicas que são prejudiciais ao próprio grupo da minoria. E aí você tem um grande problema, né? Porque a pessoa está lá, ela tem uma voz que reverbera e, de repente, está lá falando um monte de absurdos. Naquele episódio com a Avelyn, no segundo lá, você disse, né, Avelyn, que tinha indígenas apoiando, por exemplo, políticas do Bolsonaro para arrebentar com tudo, inclusive terras indígenas, né? O próprio Bolsonaro, ele anda para cima e para baixo com um assessor que é deputado também, que é negro. E ele tem, obviamente, pautas muito claras que são contra todas o interesse dessas supostas minorias, né? Então, a gente abre para isso também. Mulheres, a questão da inclusão da mulher na política. A gente tem lutado há anos e aí mudando a legislação para incluir o percentual mínimo de 30% nas candidaturas. E isso não foi suficiente para a gente aumentar o número de 10% das mulheres nos parlamentos. E ainda assim as mulheres que são eleitas são aquelas que já são apadrinhadas ou afilhadas ou esposas de políticos tradicionais que estão lá só como fantoches dos caciques. Caciques não pode falar, já aprendi com a Marvel. Marajá. Marajás também não pode.
A parte branca da política. A parte branca tradicional da política empresarial. Heterocis da política. Exatamente. Então, assim, é bem delicado isso. Não dá pra gente querer generalizar, então tem esse outro problema também. Em relação a essa cartilha da prefeitura, o Vitor mencionou num dos comentários lá, mas é só uma orientação, que não sei o que em tese não teríamos que cumprir. E aí, eu chamo a atenção para um outro tipo de discussão. Estava conversando com um amigo meu, Marcelo Bortolo. Ele falou o seguinte, olha, será que a gente ter um instrumento normativo proibindo alguma coisa de acontecer é o meio mais eficiente? Por exemplo, o Carnaval de Rua de Belo Horizonte só aconteceu depois que ele foi proibido pelo Márcio Lacerda, né? Praia da Estação, esses movimentos proibindo a ocupação de espaços públicos pela população, né? Mas a gente tem que perceber outra coisa também, e aí tem um autor chamado Owen Fiss, que ele fala do discurso de ódio, de que maneira que o Estado ele intervém nas relações de discurso de ódio entre minorias e maiorias, e quando ele próprio Estado promove esse tipo de coisa. Então, é diferente. Eu vejo como diferente o Estado como sendo um opressor à população, impedindo a população de usufruir de seus direitos de ocupação do espaço público, ou o Estado intermediando uma relação de opressão de um grupo majoritário em relação a um grupo minoritário, com uma cartilha dessa dizendo não façam isso porque vocês estão agredindo uma parcela da população. Então não é a mesma coisa, né? E aí, me ajudem nessa agora. Quero ver. Nenhuma norma proibitiva foi eficaz para fazer a população parar de fazer qualquer coisa. Tá na norma, tá no direito penal, você não pode cometer um crime Y. As pessoas vão parar de cometer esse crime Y porque você vai ter uma penalidade por isso? Não. A questão engraçada que aconteceu foi quando o STF resolveu legislar, né? O STF não tem nem competência para isso, mas resolveu legislar e falar que a homofobia vai ser equiparada ao crime de racismo e tal. E as pessoas começaram a aplaudir. As pessoas começaram a aplaudir, mas uma forma de criminalização. Perigosíssimo. É um discurso extremamente perigoso. A gente sabe quem vai para a cadeia nesse país. A população que vai para a cadeia são mulheres negras, homens negros, são populações minoritárias, são pessoas marginalizadas. Criminalização, simplesmente, é uma estratégia maravilhosa do Estado para poder não fazer medidas extremamente específicas, extremamente produtivas para a resolução de conflitos. Basta ver a 13ª emenda lá nos Estados Unidos com a criminalização da maconha para prender a população negra. Exatamente, aqui, bem perto de nós, né? Você dizer assim, que é o país que tem uma Constituição maravilhosa. As nossas normas são extremamente completas. Estamos sempre criando outras normas mais proibitivas. Isso adianta alguma coisa? Não. É o país que mais tem gente, né, no sistema carcerário. Mas isso diminuiu a violência em alguma coisa? Não. Isso por quê? Porque a questão você não resolve colocando uma pessoa na cadeia, a questão resolve com a educação antirracista, que você resolve toda essa cartilha. Cartilha necessária? Necessária. Nossa, estava demorando para acontecer, mas aconteceu. Só que qual que é o próximo passo, né? Esse apoio, esse incentivo à educação antirracista, porque é assim que se resolve as coisas, com educação. Não é simplesmente criminalizando, criando normas mais proibitivas. Isso nunca adiantou nada para ninguém. Mas é uma ótima estratégia, sim, do Estado, né, para fingir que está fazendo alguma coisa pela população minoritária e, pior, a população minoritária, né, pegar esse discurso, comprar e falar que está adiantando, né? Isso me lembra a família tradicional brasileira preguiçosa, onde o pai e a mãe têm o dever de educar a criança. Só que geralmente é só a mãe que faz. Aí o pai, por preguiça de explicar e educar, proíbe. E a mãe, cabe a ela ser a ternura e a fofa de explicar e dizer para que a criança tome a decisão de não fazer. Então o pai diz, você não pode fazer isso. Por quê? Porque eu mando. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E aí a mãe vai com todo o afeto e o jeitinho. Não, filho, você não pode fazer X. Porque X é Y. E explica tintim por tintim, mastigado, para que a criança não faça. O Estado, quando ele criminaliza alguma coisa,
quando ele cria uma lei que proíbe, ou então quando por exemplo, Damares diz que a solução para doença sexualmente transmissível e gravidez na adolescência é a abstinência sexual. Quando o Estado proíbe algo, ele está tomando uma decisão preguiçosa. Ele espera que venha de outro lugar a explicação e o consentimento de por que não fazer aquilo. E que ele seja somente a consequência. A nossa política é fundada no Estado ser o único legítimo para usar força para exercer poder. Que é, no caso, a polícia, né? Então, e quando eu digo a polícia, é em todos os âmbitos, de abordar, investigar, prender. E aí, quando você coloca mais armas para a polícia fazer isso, você começa a desequilibrar a balança do poder. Você dá muito poder para um grupo, uma área, um segmento específico, e deixa outro segmento atado, a ser tutelado, a ser simplesmente, como posso dizer, subordinado. Eu não vou fazer isso porque senão eu vou apanhar, porque senão eu vou ser preso, porque senão é crime. E as pessoas ainda assim não deixam de fazer, porque é o fato de que isso, na maioria da população privilegiada, nunca vai atingir. No Brasil, a gente conversa, eu e a Luísa geralmente conversa, nas conversas mais pesadas do relacionamento, é que o crime e a punidade é só para os pretos, né? Porque, e para as culturas, e para as pessoas de minoria. Porque não tem problema nenhum você, por exemplo, ter uma dívida, a não ser que você seja pobre. Não tem problema nenhum você cometer um crime, a não ser que você seja pobre. Não tem problema nenhum você fazer uma festa regada a drogas, a não ser que você seja preto e pobre. Porque festa de figuras públicas conhecidas nossas são assim, festa de enfim, de alto escalão. Aí, eu acho que traz de novo o recado, o desserviço da nota e da posição com relação, de novo, à atriz fantasiada de indígena, porque dá também esse recado. Olha, não tem problema você fantasiar de indígena, a não ser que você seja rica. Sim. Se você for um pobre na favela, no bloquinho lá da comunidade, fantasiar de índia, é apropriação. Mas o fato de ter grana, o fato de ser uma mulher branca rica, a gente não está falando agora de elitismo, você está falando dessa questão de você pode cometer um crime, a não ser que você... O problema é só você não ter grana. É a mesma coisa eu falar assim, vamos criar uma situação hipotética em que é crime fazer qualquer uma dessas coisas que a nota orienta a não fazer. Que dia que vamos ver, em quanto tempo vamos ver a polícia subir no trem elétrico e prender alguma dessas figuras públicas? Nenhum. É inimaginável para qualquer pessoa. Tanto que quando você vê notícias e a mídia divulgando qualquer figura pública sendo presa, não tem algema, não tem força, ela sendo conduzida à delegacia. Conduzida. Ela escolhe a hora que ela vai ser presa, que hora ela vai ser entregue, o que ela vai levar, aonde ela vai ser presa. Já causa espanto. Imagina, vamos ainda nessa situação hipotética, em que isso foi criminalizado. Não pode. Você vai ver a polícia descendo pau na galera preta, na periferia, no bloquinho da quebrada. Você não vai ver a polícia subir no trem elétrico. Você não vai ver a polícia nos grandes centros, na Zona Sul, na Savassi, na Praça da Estação, pegando a galera branca vestindo de índia. Na verdade, a polícia vai estar lá para evitar que a população negra... pegue ela de porrada. Exatamente. É para proteger. É a gestão dos indesejáveis. Não, né? porque quando a polícia está no meio do branco, é para segurança. Quando a polícia está no meio do preto, é porque aconteceu alguma coisa. Tem alguma coisa acontecendo ali. Olha lá, a polícia está lá. E eu acho que é bom a gente ter bastante cuidado, porque as pessoas que escutam podcast, eles estão interessadas no tema e às vezes pode pegar, e outras não estão, pegam só trechos. Então, lembrando que nós não estamos dizendo que a nota de orientação feita pela Compir é um programa de leis, que não é uma criminalização dessas atitudes, mas principalmente já que a gente começou a falar de leis, porque é muito mais fácil criar leis, né, do que mudar a mentalidade das pessoas, né? Uhum. Nós temos um projeto de lei, até tem uma colinha na minha mão, PL 465 de 2017, que é a PL da indumentária, que é um projeto de lei que regulamenta, não é que regulamenta o uso do nosso traje, é que também orienta,
no caso de qualquer tipo de impedimento, a gente acessar espaços públicos, trajados, de cocar, os rapazes, né, os guerreiros sem camisa e pintados, que são também impedidos de entrar, que eles possam acessar esses locais e, caso sejam impedidos, isso é crime de racismo. Isso é crime de racismo. Então, a PL 465, ela foi parada na Câmara, ela teve uma primeira votação e foi parada pela segunda vez porque os evangélicos entenderam que os indígenas iam entrar nas igrejas deles de cocar e tapa-sexo. Primeiro que a gente não tinha nenhum interesse em entrar nas igrejas deles, né? Essa é a pergunta que eu ia fazer. A gente ia gastar lá. Pra que você Isso foi falado no estado de Minas e tido como uma fala normal, sabe? É muito natural um parlamentar se referir a um povo, a um grupo étnico dessa forma, né? Nós não vamos, esse projeto não pode passar porque os índios vão querer entrar nas nossas igrejas só de cocar e tapa-sexo. Então, quer dizer, um argumento burro, vazio, raso, mas foi o suficiente para parar uma votação. Então, a votação foi tirada de pauta para a gente não perder o projeto. Então, voltando aqui, outra coisa também, a Constituição nossa para os povos indígenas não é perfeita, porque o artigo 231, né, dos povos indígenas, se ele fosse tão perfeito, a gente não teria esse terror da mineração nos bater na porta. Lá ficou em aberto que, sim, caso o Estado quisesse, ele poderia, sim, fazer as suas obras, grandes obras hidrelétricas, geração de energia em terra indígena e mineração em terra indígena, e o indígena teria parte no lucro da lavra. Sim. Isso já estava na Constituição de 88, então, quer dizer, isso já era um buraco, já era uma armadilha para nós. Então, ela não é tão bem feita assim. Acontece que a gente sabe que não vai haver lucro nenhum, a gente sabe o que uma mineração leva para terras indígenas, o que o garimpo leva em terras indígenas, o que Belo Monte já trouxe para o Xingu, só que agora de uma forma muito mais escancarada. Então, quer dizer, são leis. Estava na Constituição já essa abertura desse artigo 231 aí, e a gente, não sei se é 231 ou 232, os dois falam dos povos indígenas, né? Mas a questão é que construir projetos de leis e ter uma Constituição é uma coisa necessária, importantíssima, inclusive eu preciso me instrumentalizar mais o direito, mas só o direito, só a construção de projetos de lei e de leis não é o suficiente. Então, mudar a mentalidade, mas os dois precisam caminhar juntos. Então, projetos de lei, sim. Não estou dizendo de criminalizar, de mandar mais negros para a cadeia, mandar mais indígenas para a cadeia, até porque a gente também tem um aumento de 40% da população de indígenas encarcerados, né? Então, é um problema também que nos atinge. Principalmente com povos que estão muito perto da cidade. Então, na Bahia, ali no Porto Seguro, Anápolis, tem uma população indígena encarcerada muito grande. Então, a gente entender que os dois precisam caminhar junto. Tanto a criação de projetos de leis, quanto o cumprimento de leis, quanto a alfabetização antirracista, porque a mudança de mentalidade, ela gera tempo, né? Ela custa gerações, como a gente está falando aqui, né? Não é de agora que a gente sofre essas coisas para que em 2020 venha uma orientação. Então, para a gente fazer com que essas mudanças venham na prática, vai precisar de projetos de lei, sim. Vai precisar, sim, de criminalização de algumas práticas, sim. É importante criminalizar algumas práticas, sim. Não tem como você falar que tudo vai ser passado a mão na cabeça no sentido de uma orientação. Mas sabe? é importante exercer sobre todos. Sobre todos? Não só sobre as minorias. Não só sobre as minorias, mas também não tem como abolir. Falar assim, não vai ter mais sistema penal. Não existe mais... Não é possível, assim. É possível fazer uma gradação no sentido de ir diminuindo, mas tem que ser junto com o trabalho de alfabetização, de educação e cultura, porque senão um só, sem o outro, não tem função prática para uma sociedade real, antirracista, uma sociedade menos violenta, para uma sociedade antimachista. Então, a gente não consegue construir só com projeto de lei e, ao mesmo tempo, a gente não consegue construir só com educação. Então, tem que andar junto. É muito difícil você, nessa questão da educação, né? Você precisa educar toda uma sociedade até da forma como você vai explicar porque não pode. O porquê é porque a gente está aqui mais ou menos explicando o que para nós é óbvio, né? Para muita parte da população não é, e eu entendo porque não é. Porque quando eu falo que o racismo é muito bem estruturado, eu falo, é muito bem estruturado sim. Não, a gente está aqui tentando explicar a página 1, né? Sim, o racismo é tradicional, essa que é a questão. O racismo é tradicional no país. Quando eu digo que
não deve haver essas normas, a criminalização e tal, não deve, pelos nossos grupos minoritários, olhar para essas criminalizações e achar que isso é resultado. E é isso que está acontecendo, é isso que me dói ainda. Porque veio nessa comparação de homofobia ao racismo, e aí eu vi um grande alvoroço assim, das questões minoritárias falando, pronto, é isso, conseguimos, nos equiparamos aos Estados agora, Unidos. Amanhã você vai ver o que vai vir. Gente, Né? mas o que está acontecendo? Olhem nos números, olhem as estatísticas. Abaixou alguma coisa? Não. Por que a Lei Maria da Penha tem, né, dado resultados muito positivos ainda, muito menos para a população negra, a população indígena, mas é muito significativo, ainda um resultado muito significativo, porque nelas não há só normas proibitivas, há também normas para proteger a mulher. Há também, ela vem de uma recomendação, né, de algo internacional, que vem também sobre a questão da necessidade de discutir gênero nas escolas. Assim, vamos criar essa norma, vamos, mas vamos colocar a educação nela também. A questão a minha problematização maior por que nós aqui, desse lado minoritário, acreditamos que a punição é a melhor forma de resolver, né, os conflitos. E a gente luta muito pouco pela educação e fica muito feliz pelas essas coisas muito superficiais que são punição. E a gente esquece que, no final, quem aparece no sistema carcerário somos nós. Somos nós. Então, assim, o que o Estado tem nos dado? E o que a gente tem aceitado? Isso que ainda vem, isso que dói. Essas recomendações, é certo ser recomendações, sim. E é certo esse alvoroço que está acontecendo. É certo a população ficar assim, mas por que não pode? Então vamos discutir. Sim, por que não pode? E eu falo assim, nossa, incrível esse por que não pode. Porque aí, uma parte da população que tem acesso vai falar, é óbvio que não pode, e começa a agir como uma extrema violência, porque ela está cansada. E outra parte da população, e essa parte da população que tem acesso tem que entender que o racismo é tradicional, o machismo é tradicional, tá assim, tá na estrutura. E aí, para você acabar com uma estrutura, você tem que sentar com toda a sua paciência e realmente explicar. Olha, ótimo. isso não pode, porque isso. É necessário essa explicação, porque há anos a gente vem falando isso, né? E agora tem gente se perguntando, mas esse porquê que não pode, para mim, é revolucionário. Porque a pessoa quer saber. A pessoa não entende. Porque tá tão assim, tá tão na estrutura que você começa a não entender o porquê. Que eu não posso, porque eu usar cocar não é uma forma de homenagem. As pessoas não entendem. Pra gente parece óbvio, mas existem pessoas que realmente não entendem. E a gente tem que ter essa paciência, tem que ter esse tato pra falar. De onde que veio o blackface? De onde que veio essa questão de turbante? De onde que veio essa questão de eu não poder me vestir, eu, homem, não poder me vestir de mulher, assim, e ficar todo... e ridicularizar. Por que eu não posso? Não era só uma brincadeira que eu tô fazendo? Então, você precisa explicar para a sociedade esse outro lado, que para a gente é óbvio, para as outras pessoas tem que ser óbvio também. E essa é a parte da educação que a gente vem falando, entendeu? Então, virar e falar, vai caracterizar como injúria racial, vai caracterizar como racismo, aquele cara que vai pagar, né, pela pena, vai pagar a pena de multa pela questão da injúria racial, vai ser penalizado, vai ser processado por injúria racial ou por racismo, ele, no final das contas, vai chegar no fim do processo, ele não vai entender o porquê daquilo tudo. Ele não vai entender. Porque ninguém sentou para explicar o porquê que não pode. Mas eu vou explicar para um criminoso o porquê que não pode, eu vou explicar para um estuprador o porquê que não pode, eu vou explicar para uma pessoa que assediou o porquê que ela não pode assediar, sim. Você vai explicar. E é isso que você mexe no sistema. E quando você senta e explica o porquê que aquele crime é errado, porquê aquilo é crime, chegou a ponto de ser crime, é que você vai, né, que você começa a mexer de toda essa estrutura estatal, porque a estrutura estatal vamos colocar dentro da cadeia, beleza, mas por que ainda continua tanto de assédio? Por que os índios continuam a morrer? Por que os pretos continuam a morrer? Por que as mulheres continuam a apanhar? É porque ninguém sentou e explicou o porquê que não, por que não pode? O porquê que dói para as mulheres? Por que dói para a população indígena? Por que isso é sagrado? Por que a gente tem religião, né, ensino religioso nas escolas? Mas
E o que acontece ali dentro, dos territórios indígenas? Não é um sagrado? Sim. Não é algo sagrado? Por que a gente não fala isso? Porque na parte que a gente estuda história na escola, a gente só fala do período da escravidão. Por que a gente não estuda autores negros? Esse porquê é necessário, esse explicar o que não pode, o porquê que é crime, o porquê que você assediou, o sentar e conversar, o diálogo, a escuta é essencial para burlar esse sistema. Essa orientação, chegando com um papel de orientação, chegou com 2 pés na porta. 2 pés na porta, porque a sociedade começou a questionar. E isso que é essencial. Questionar, né, nos leva à curiosidade e nos leva a discussões como essas, rodas como essas. E leva à escuta. Pois é, pelo contrário, na rede social agora tá uma moda, uma mania do tal do cancelamento. E aí a tal da esquerda lacradora tá cancelando todo mundo. Né? Cancela todo mundo, e aí você não conversa com a pessoa e não explica pra ela, né? Exatamente. Cancelar minha avó de 90 e tantos anos. Eu vou cancelar minha avó de 90 e tantos anos porque ela tava cantando Teu Cabelo Não Nega Mulata. Eu vou cancelar minha avó? Eu vou cancelar uma pessoa que não teve o meu... Eu tô o quê? No ensino superior. Vou cancelar uma pessoa que foi até o ensino fundamental porque ela fez comentários machistas? Vou cancelar. É porque todo mundo teve o mesmo acesso aqui no Brasil, todo mundo teve a mesma educação. Tá todo mundo no ensino superior, preparado para ir para o mestrado, preparado para o doutorado. É por isso que cada um pode cancelar todo mundo? Não. Não é assim. Não é essa via. Não é essa via, é a via da escuta. Hoje eu aprendi muitas coisas que eu não sabia. Por quê? Porque eu estou escutando uma pessoa da comunidade indígena. E coisa que eu deveria ter aprendido o quê? Na escola. Imagina eu escutando vocês todos aqui, o tanto que eu estou aprendendo. É muito difícil isso, entendeu? Então, eu vejo essa política do cancelamento e a gente chega num total de lugar nenhum. Lugar nenhum. A própria Avelyn fala, né, que uma estratégia interessante é os professores nas escolas convidarem indígenas para conversarem diretamente com as crianças, né? Porque quebra, né, essa questão da romantização, quebra aquela questão da Iracema, quebra aquela coisa de que índio é aquilo que a Xuxa canta, que índio fazer barulho, não sei o que, índio que era pito. Quebra aquela coisa de que, por exemplo, chegava no Dia da Consciência Negra na minha escola, todo mundo olhava pra trás e me procurava, tipo... Era a hora que as pessoas... A estrela! Ainda acontece. Na faculdade ainda acontece isso. Nossa, agora vamos dar a voz a ela. Agora é essa oportunidade de falar. Então, se levar as pessoas, membros das comunidades minoritárias para falar, é algo, assim, essencial. Porque a pessoa veio, nossa, eu tô te vendo aqui. E olha como estão retratando aqui. Olha o quanto isso é errado. E aí você vai quebrando toda essa romantização que vem de tempos e mais tempos. A questão do indígena selvagem, do negro selvagem também, né? Do homem negro selvagem, da mulher negra barraqueira, isso e aquilo. Você vai quebrando. Tanto que quando eu criei o meu coletivo, exatamente por isso, para falar, nós pretos somos sensíveis. Nós não brancos somos sensíveis. Nós estamos extremamente sensíveis. Nós estamos extremamente machucados. Nós estamos com medo de morrer o tempo todo. A gente sai com nossos adereços na rua, com turbantes. A gente tem medo de qualquer coisa acontecer com a gente, da polícia parar. Eu passo na frente da polícia, meu coração começa a disparar. Isso não é certo. Não é para me proteger. Por que eu atravesso a rua toda vez que eu vejo um policial? Por que eu tenho medo de entrar em loja? Por que eu já sei que se eu entrar em lojas específicas, o segurança vem andando atrás? Porque toda vez que eu entro em loja, chega uma pessoa para me perguntar alguma coisa sobre a loja, achando que eu trabalho lá. E olha que isso já aconteceu comigo quando eu estava com a blusa escrito direito enorme, estampada no peito. Por que isso acontece, entendeu? Então, essas coisas que a gente precisa discutir. Eu acho, assim, essencial essa recomendação. Já estava passando da hora de acontecer. Mudar o edital para essa questão do carnaval também. E eu sei que foi muito suor, muita luta, muito... Não vou desistir, porque eu ouvi muito não na porta. O que a gente mais escuta é não, porque é tudo bem estruturado. E é aquela questão, né? Formamos uma organização para defender os povos indígenas. E, de repente, a própria organização emite uma nota que é um tiro no pé para os próprios povos indígenas, né, que passou a mão na cabeça da mulher branca que se vestiu. Isso é extremamente doloroso, porque isso cansa a gente. No caso, eles são uma articulação, né? Uhum. E existem várias outras organizações indígenas no país. E como, né, a gente já falou, nós não somos genéricos mesmo, né? Então, nenhum. Temos orientações diferentes, temos, né, além de falar línguas diferentes e costumes diferentes, é uma organização que tem uma visibilidade maior. Então, foi um desserviço. Agora, quando você traz essa questão
da gente estar letrando as pessoas, né? Às vezes dá canseira, sim. Não, às vezes dá uma demais. extrema preguiça de ficar, sabe? Eterno tutor. Que é só a gente, né? É, um eterno tutor. Só que nós somos povos de luta. Então, ao mesmo tempo que a gente não vai ficar o tempo todo, sabe, se adoecendo mentalmente, adoecendo emocionalmente, e se colocando como aquele corpo ali para ser caravejado o tempo todo de bala, para ser todo o tempo tendo a cabeça bombardeada de ideias que nos desqualificam, que desconstrói nosso trabalho. Ao mesmo tempo que a gente precisa se cuidar, a gente também é um povo de luta. A gente também é um povo muito forte, é um povo guerreiro. Então, se a gente está nesse papel de tutor, que a gente não é obrigado, inclusive, a isso, né? Se você não quiser ensinar, se você não quiser explicar o porquê de orientações... Tudo bem. De boa, sabe? Vai curtir o seu carnaval, vai curtir sua vida, passa batido, não tem problema. Mas se você tem força suficiente para isso e acha que, sim, a partir da sua fala, transformações virão, então faz esse papel, sabe? Com dignidade, sabendo que a gente não está ali para ser babá, como diz minha mãe, piniqueiro de branco. Nós não somos piniqueiro de branco, mas temos força suficiente para ensinar para os nossos filhos que a gente não está errado e ensinar para os filhos deles também como serem pessoas melhores. Então, eu acho que pensar nisso, nesse papel de tutorar o mundo, não como, sabe, uma obrigação de todas as pessoas que são racializadas, mas pensar enquanto também quem tem, sabe, eu acho que quem tem culpa é isso, assumir que tem e fazer bem feito. Sabe? Exatamente, a gente tá aí nesse processo de luta constante, a gente está desgastada, a gente está querendo mais é o sossego, é porque talvez a gente não tivesse tão cansado se as pessoas que falassem que estão com as mãos dadas com a gente, né, tomassem esse posto, virassem e falassem assim, eu vou te ajudar aqui, eu vou explicar também por que isso aqui tá errado, porque eu sei por que tá errado. Mas não, sempre é a gente, no final sempre é a gente, isso cansa, isso desgasta a nossa saúde mental, vai pro ralo, essa que é a verdade, mas se a gente tem essa, igual você falou, se a gente tem essa paz de espírito ainda para virar e encarar é necessário, porque se não formos nós, quem será, né? Excelente, gente. Eu tô emocionado aqui com a fala de vocês. Realmente, nossa, que episódio belíssimo esse aqui. Adorei. Então, antes de finalizar, a gente passa para a última parte agora, né? Passou voando aqui, né? Eu queria saber de vocês alguma dica, se vocês estão lendo alguma coisa que recentemente chamou a atenção, algum filme, alguma música, algum seriado. Quem gostaria aí de sugerir alguma coisa? Eu tô lendo Psicologia Individual. Aí tem um livro bem interessante, que é de um dos discípulos de Adler, que chama A Coragem de Não Agradar. E está sendo bem interessante. E sugiro para quem está na luta, para quem está tendo que sempre estar diante de embates, assim, a gente faz, e na psicologia individual fala isso, né? Você faz o seu papel, a diferenciação de tarefas. A minha tarefa é dar esse recado. Como você vai fazer com essa informação, aí já é problema seu. Tem me ajudado muito. E ainda mais que nós que temos compromissos acadêmicos a cumprir, né? Ainda mais na área humanas, direito, toneladas de leitura. Direito. Está só a minha direita mesmo. Tá certo. Mas eu tenho duas indicações a fazer. Ótimo, vamos lá. Uma é o álbum, né, do Abacaxi do Blues que eu já citei, que em N músicas ele, de forma mais implícita e mais suscetível ao mundo pop, explica coisas sobre nós e como nós somos vistos e como nós gostaríamos de ser vistos. E o coletivo Flor dos Palmares, gente, que tem sempre publicações maravilhosas para a gente poder ler e nos inteirar mais. Aproveita, dá uma descrição então do que é o coletivo, explica melhor o que é. Eu vou deixar a fundadora falar, né? Estou só indicando porque é o que eu consumo de cultura, como você pediu. Tá certo. Eu faço parte, eu estou lá bonitinho também, fazendo publicações, ponderações, etc. E participando das discussões que tornam a estrutura dele possível, mas a fundadora está do meu lado, eu posso deixar... Nada mais justo. Nada mais justo do que quem criou poder falar. E assim, eu acho importante que mesmo com nós aqui explicando e falando que as pessoas busquem também por si só, que há
literaturas, a mídia. O formato que você quiser pesquisar, você consegue. Se você quiser ouvir podcast, tem. Se você quiser ler livro, tem. Se você quiser ver vídeo, tem. Então, assim, não precisa de nós ser piniqueiros, essas pessoas pegar no colo e vem cá, vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre uma raça que não te atinge, que não é sua. A pessoa tem que desmamar e aprender a andar sozinha. Sim, também, né? exatamente. Tem que fazer a parte dela, né? Estão muito acostumados a receber as coisas mastigadas, né? Vamos procurar também. Às vezes faz parte até dessa classe branca mimada, né? Às vezes não. Que... faz a parte. É. Faz parte. Quantas vezes eu sou parado no corredor da faculdade para você perguntar de uma coisa que não tem nada a ver com o que eu tô indo fazer. Assim, eu sou estudante de ciências sociais igual você, assim. E geralmente pessoas do meu curso, um pessoal, tipo assim, que a gente espera ter uma consciência, só que aí a gente para e pensa que é um curso que não tem um retorno financeiro atraente. Então, os pais dos pretos e dos pobres não falam assim, não, pode crescer e fazer ciências sociais, sim, vai dar certo. Então, você chega lá, se tromba com uma galera avantajada financeiramente, branca, e que a preocupação deles é com a sociologia do século XX, com a escola francesa. Então, tipo assim... Diletantismo puro. Olha, o coletivo Tudo Nosso está pedindo para incluir autores pretos. Mas os autores que tem não já tá bom, não? Então, tipo assim, umas coisas absurdas. Mas a minha indicação é essa, música, e o coletivo Flor, que vocês vão ganhar uma explicação privilegiada agora. E é isso. Obrigado, Vitor. Luiz. Bom, primeiro também só complementando o que você falou. Mas essa questão, né, de querer tudo mastigado, essa questão de que a gente ainda está para servir, né, que os pretos e indígenas estão para servir. A gente ainda está para servir de qualquer forma. Eles querem que a gente vá servir de qualquer forma, explorar a população indígena de qualquer forma, explorar a população negra de qualquer forma, até na forma de explicar, né? Às vezes eu tenho vontade de, quando me param assim em grupo, falar assim, aqui, vamos juntar todo mundo e fazer o cachê da palestra, porque aí já dá uma capitalizada, né? Exatamente. E o livro que eu aconselho, esse livro é mais para quem tem estômago mesmo. Chama Racismo Estrutural, por Silvio Almeida. Ele é assim, eu fui o Flor, né, inclusive, junto com a Luana, que é da Gabinetona, ela fez essa mobilização para trazer o Silvio aqui em Belo Horizonte para dar uma palestra, uma aula pra gente sobre racismo estrutural. Ele tá na Universidade de Duke, não tá? Agora ele sabe, ele não tá mais entre nós. Ele tá assim. Ele lançou um livro nessa coleção da Djamila também. Exatamente, foi né? dessa coleção, exatamente, da Djamila, e ele deu uma aula pra gente, aquele auditório todo lotado de gente preta estudando sobre racismo estrutural, e depois eu fui ler o livro, que foi um soco no estômago. Excelente. Porque você olha e fala, tava ruim, mas agora que eu li, eu vi que tá muito pior. Então, eu acho que é uma leitura essencial para todo mundo, pessoas negras, pessoas brancas, porque você vai entender o sistema. E aí, quando eu falo, nossa, o sistema é muito bem organizado, é uma fala do Silvio mesmo nessa palestra. É muito bem organizado, é muito inteligente. E aí você vê o tanto que toda luta é muito pouco para enfrentar, e o jeito que talvez a gente esteja lutando está ainda precisa dar uma consertada, assim, pra gente atingir o nosso objetivo. Então, é um livro para quem tem estômago mesmo, que dá uma assustada boa. E também o Flor dos Palmares, né? Estamos aguardando a explicação. É um coletivo afroafetivo. E afroafetivo porque a gente leva o afeto mesmo. O afeto é a nossa principal arma. E por quê? Bom, quando houve o assassinato da Marielle, eu dei uma assustada, uma estagnada, porque Marielle era tudo, tipo, uma mulher negra que desejava enfrentar a milícia, que desejava levar as pautas pretas, que protegia desde a família dos policiais que eram mortos até, né, aqueles que eram mortos por policiais. Então, estava ali sabendo como funciona, né, o sistema. Quem está ali na linha de frente da polícia são os policiais pretos também, né, e isso é uma parte do sistema. Então, eu via que a linha que a Marielle seguia era muito a linha que eu pensava. E eu falei, se eu não acordar, eu sou a próxima. E aí eu parei um pouco,
fiquei meses assim pensando o que eu posso fazer sobre isso. Só que eu não tinha força mais. Eu estava desgastada. Eu falava e as pessoas não ouviam. De repente, eu estava dentro de uma faculdade de Direito e a Marielle foi assassinada e ninguém falou nada sobre isso dentro da faculdade de Direito. Nem na aula de Direito Penal foi falado. Não teve um momento, ninguém parou o mundo não parou por causa da Marielle. E eu achava aquilo terrível e eu tinha pesadelos com aquilo. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. Quando deu um clique, eu falei, olha, eu vou fazer algo sobre isso, e eu criei o Coletivo Flor dos Palmares. E uma das frases do coletivo é: se Marielle foi semente, eu sou flor, Flor dos Palmares. Ela foi a semente para criar o Flor. Meu pai me chama de Florzinha, e eu acho que depois que eu cresci, eu fiz uma associação muito forte sobre isso, porque quem me vê na rua, né, militando, dando, né, a cara a tapa, fala, Florzinha? Mas é o que nós somos. Se olhar para a pessoa negra, olhar para a pessoa indígena, a gente está sensível, a gente é extremamente sensível, a gente só quer um abraço às vezes, a gente só quer descansar, é aquele descanso militante, é o que a gente quer. Tá cansativo, a gente não aguenta mais, essa que é a verdade, a gente quer nos retirar, as pessoas pretas só querem ir pro Wakanda, as pessoas indígenas só querem ficar junto com seus povos, eles só querem ser respeitados, essa que é a verdade. A gente tá muito cansado, a gente só quer respirar. E eu falei, eu não posso pedir resistência para as pessoas que participarem do Flor se eu não aguento ser resistência agora. Eu preciso que as pessoas que queiram participar do Flor comecem a cuidar da saúde mental. E comecem a entender o porquê que eles estão militando. Pra que isso? Não é falar assim, por que meus ancestrais... Não, você está militando por uma questão de sobrevivência, uma questão de você se conhecer também. Se conheça antes de, militar pela comunidade toda preta. Antes, você preta. Saiba quem é você. Quais são suas dores? Tem muitas pessoas pretas com muitas dores. Essas pessoas pretas, eu penso, desde Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, elas são pessoas extremamente fragilizadas, que todo mundo olha e acha que é o quê? Que é um saco de pancada. Sônia Guajajara também é outra, que tá ali, ó, na linha de frente, todo mundo acha o quê? Que ela aguenta tudo nas costas, é um ser humano, ela também tem ali... Ela falha, mas ela não pode falhar. São pessoas extremamente respeitadas e que não podem falhar o tempo todo. Então, quando eu criei o Flor, é o nosso quilombo para ser assim. Aqui no Flor você descansa. Lá fora você milita, faz o que você quiser da sua vida, mas no Flor você respira. Tanto que a gente faz rodas de conversa. As nossas rodas de conversa são abertas para pessoas brancas e não brancas. E tem temas como hipersexualização da população preta, hipersexualização do homem negro, que foi uma roda muito das mais sensíveis que o Flor já teve, porque a gente falou sobre a questão do homem negro, sobre essa sensibilidade que precisa ter com o homem negro, sobre o que o homem negro sente, sobre o que a gente sente. Então, muita gente chorando mesmo, porque às vezes a gente só precisa falar de nós, ter um lugar para falar de nós, porque as nossas lutas, a gente fala tanto de luta que o sensível, o particular, o que importa, o afeto, fica de lado. Então, a gente vai criando muralhas que impedem o afeto. Então, a gente morre por falta de amor mesmo. E é amor próprio que a gente morre por falta de amor próprio, porque não nos ensinam o amor próprio. A gente vê uma sociedade que fica o tempo todo falando que o branco que é bonito. Então, como você vai criar um amor próprio a partir disso, né? Se o preto é o errado, se o indígena é o selvagem. Então, o Flor é para isso. O Flor tem um Instagram, é o @Flor dos Palmares. Maravilhoso. Eu ia te perguntar, então, onde Exatamente. Você encontra lá, @Flor dos Palmares, em que a gente tem vídeos também e textos bem sensíveis, relatos também bem sensíveis. E a gente dá dicas também culturais e tal, prestar apoios. Não tem nenhuma ligação partidária, mas a gente não deixa de opinar em nada. Não vamos opinar sobre isso, porque... Não, a gente vai opinar em tudo e, ao mesmo tempo, sempre no texto você vai ter um pingo de pelo menos uma palavra do texto, vai ser afeto. De falar assim, olha, beleza, a gente tá falando, mas lembra que você é uma pessoa, lembra que você precisa respirar, lembra de se cuidar, tá bom. É necessário, sim, existe o genocídio de jovens negros no Brasil, mas, assim, existe o suicídio dos jovens pretos aqui, entendeu? Os jovens negros estão nas maiores taxas de índices de suicídio. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, né? Precisa falar sobre isso. Então, esse que é o Flor dos Palmares, que é ser flor, ser a flor, né, da semente de Marielle, e, ao mesmo tempo, dar o direito que a Marielle não teve, que é de se cuidar,
de se proteger. A gente não conseguiu proteger a Marielle, mas a gente pode proteger os nossos. Maravilhoso, maravilhoso. Parabéns mesmo pelo esse grupo, esse coletivo. Nossa, estou sinceramente emocionado aqui mesmo. E onde a gente encontra vocês nas redes sociais? Vocês querem se identificar? Então, vamos lá. Bom. No Instagram, né, Luísa com S e H no final, 98. E lá você já pega na bio, né, para ir pro Flor dos Palmares. E vice-versa. O meu Instagram é @victorblack também. E vocês podem me achar também na bio do Flor dos Palmares. E vice-versa. E as outras redes sociais também seguem o mesmo padrão, o Victor Black. Bom, a gente tem BH, o Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, também o Instagram tá CEMASSE, né? Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, desse jeito. E não estamos na bio um do outro, e o meu é Abne Buniarcá Cambiuá. Erecatu, avante. Ótimo. Pessoal, muitíssimo obrigado. Bom, as minhas dicas culturais leiam todos os livros do Feminismos Plurais, da coleção inteira. Então, a Luísa já recomendou aí do professor Silvio Almeida. Temos do Adilson Moreira também, Racismo Recreativo. Temos esse do episódio de hoje, né, o Rodney William, Apropriação Cultural. Temos da Lugar de Fala, da Djamila também. Então, uma coleção que está maravilhosa, sensacional. Recomendo muito. E quem quiser acompanhar o Democracia Como Lidar nas redes sociais, estamos no Instagram, Democracia Como Lidar, no Twitter, DM Como Lidar. Se você tem um amigo, um parente, um tio, um namorado que curtem podcast ou curtem democracia, por que não? Então sigam a gente, escutem os nossos episódios e principalmente indiquem para os seus amigos. Pessoal, um abraço, muitíssimo obrigado e até mais.